Glória a Jesus. Começamos a paz do Senhor. Amém. Oremos. Amado Deus e glorioso, estamos aqui mais um dia, Senhor, na tua presença. Para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Jesus. Abençoa os irmãos, abençoa que não por estar, Senhor Jesus. Abençoa os filhos da sua casa, Senhor Jesus, também que está enfermo em suas casas, hospitais, libertando de novo, Senhor, a Marinês, Senhor, a vida dela, Senhor Jesus. Abençoa também o grande Senhor, irmão Abílio, Senhor Jesus. Senhor, cada dia mais, Senhor Jesus. Que eu também, Senhor, sua necessidade, precisamos ser da tua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Senhor, também, irmão, para pregar a tua palavra, abençoa cadeiras, família dele, Senhor Jesus. Abençoa cada dia mais, Senhor Jesus. Usa ele, Senhor Jesus, para dar de bênção. Passa na tua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Abençoa os ofertantes, os zimistas, Senhor. Abençoa também as enfermidades e massa, Senhor Jesus. Abençoa essa obra, Senhor Jesus, cada dia mais, Senhor, nessa cidade, Senhor Jesus, para crescer, Senhor, cada dia mais, Senhor, a tua honra, a tua glória, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem dado a nós. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos a poderosa e sublime palavra do Senhor para a noiva do Cordeiro. Vamos direto para a palavra, porque o relógio é a mensagem que Deus me entregou para esta noite, entregar para a igreja. O tempo ali está meio curto, mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 João. 1 João, encostaram o Apocalipse ali. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, apenas 2 versículos da palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Mas também pelo pecado de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, mas vamos ficar ligados, porque com certeza Deus tem uma palavra endereçada a cada um de nós nesta noite. Glória a Deus. Aqui está nos dizendo a palavra do Senhor que Jesus, Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro, que decidirem se apegar ao Senhor, dedicar a vida a Deus. Com certeza os pecados serão perdoados, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa propiciação. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é a nossa propiciação. Propiciação significa alguém se colocar no lugar de outro alguém. Vou repetir: propiciação significa alguém se colocar no lugar de outro alguém e se entregar no lugar de outro alguém e morrer no lugar de outro
ele foi a nossa propiciação. Jesus, ele foi a nossa propiciação. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante e é bom nós aprender isto. Jesus, ele é a nossa propiciação, porque ele nos deixou um legado. Glória a Deus, ele deixou a nós um legado e todos nós temos que seguir este legado que o Senhor, ele tem deixado a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Jesus, ele deixou o seu legado não somente para nós que aqui estamos, mas ele deixou o seu legado para o mundo inteiro, porque o nome de Jesus, ou a pessoa de Jesus, é anunciado não somente no Brasil, mas sim em todas as nações do mundo. O nome do Senhor Jesus está presente, porque o Senhor Jesus, ele foi e é a nossa propiciação dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos assim: eu não sirvo para nada. Às vezes nós pensamos assim: eu não sirvo para nada, porque eu tenho muito defeito. Nós temos muito defeito, e isto é uma verdade, porque nenhum de nós não somos perfeitos, mas todos nós temos defeito. Mas isto, glória seja dado o nome do Senhor, mas isto nós podemos colocar na nossa mente, que isto não é verdade. É verdade que nós temos defeito, mas nós podemos reafirmar que isto para nós não pode permanecer como a verdade, porque todos nós temos muito valor para Deus. Vou repetir: todos nós temos muito valor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos valor. Nós temos valor. Porque Jesus Cristo, ele foi a nossa propiciação. Antes nós não tínhamos valor, mas hoje nós temos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi a nossa propiciação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dobrar a nossa atenção para esta palavra. A propiciação de Jesus aconteceu para apaziguar, para acalmar a ira de Deus, porque a ira de Deus estava contra os homens, a ira de Deus estava contra a criação que ele criou, que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a propiciação de Jesus foi derramado. Glória a Deus. A propiciação de Jesus foi, aleluia, foi para o Calvário. Foi ali derramado sangue para que nós, que não tínhamos valor nenhum para Deus, nós voltamos a ter crédito, nós voltamos a ter valor, porque o Senhor Jesus, ele foi a nossa propiciação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. No tempo da antiga aliança, somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos. Vou repetir: no lugar santo dos santos, uma vez por ano. Glória a Deus. E este lugar era uma sala no templo, aonde ficava guardado
e a ira de Deus era aplacada, a ira de Deus era desviada de nós. Glória seja dado ao nome do Senhor. Tudo isso já apontava para Jesus Cristo. Tudo isso já apontava para Jesus Cristo, que haveria de vir. Porque os animais eram sacrificados e Jesus Cristo, ele também foi sacrificado por nós, mas diferente, porque o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, para nos libertar, para nos purificar, para nos preparar para nós ter o encontro com Deus. Porque o Senhor Jesus, quando ele foi ali para a cruz do Calvário, ele aplacou, ele desviou a ira de Deus que havia contra nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o Senhor Jesus, ele veio. E o Senhor Jesus, ele veio. Nós podemos repetir quantas vezes for preciso. O Senhor Jesus, ele veio. E o Senhor Jesus, ele vai voltar outra vez. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a propiciação de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário apagou de nós a ira de Deus. A ira de Deus estava contra os homens, mas a propiciação de Jesus ali no sofrimento do Calvário aplacou, acalmou, desviou a ira de Deus que estava contra os homens. Louvado seja o nome do Senhor. A ira de Deus foi aplacada, foi desviada de nós. Mas a ira de Deus recaiu contra o próprio Deus. Deus tirou a ira de Deus que estava contra nós e ele recolheu para ele próprio, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que recebeu toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, todas as nossas indiferenças. Jesus recebeu sobre si. Tudo recaiu sobre Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus perfeito. Os cordeiros do Antigo Testamento eram cordeiros sem defeito, mas não eram perfeitos, mas somente o verdadeiro Cordeiro de Deus pôde aplacar, desviar, retirar a ira de Deus que estava contra os homens. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi o Cordeiro perfeito. O Senhor Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito. Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra propiciação significa acalmar a ira de Deus. Propiciação. Jesus, ele é a nossa propiciação. Jesus, ele foi a nossa propiciação. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra propiciação, ela é usada em vários textos bíblicos. A palavra propiciação, ela é usada
morte através da propiciação de Jesus ali na cruz do Calvário. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, verso 14 e 15, ali nos diz que os crentes em Cristo, eles foram justificados por causa da graça. Eles foram justificados por causa da graça que o próprio Deus, através da propiciação de Jesus, fez com que chegasse até a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E em 1 João, capítulo 2 e versículo 2, foi um versículo que nós temos lido. Ali está escrito que Jesus é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi a nossa propiciação pelos nossos pecados. E Jesus continua sendo a nossa propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo foi a propiciação dos nossos pecados. Glória a Deus. Ainda em 1 João capítulo 4 e versículo 10, ali está escrito que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Jesus foi a nossa propiciação dos nossos pecados. Glória a Deus. Propiciação. A pior doença, vamos dobrar nossa atenção. A pior doença que existe no mundo, esta doença se chama pecado. A pior doença que existe no mundo se chama pecado. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Às vezes nós podemos passar por vários tipos de doenças Glória a Deus. e podemos sair dela, mas a pior doença se chama pecado, porque Jesus Cristo, Ele foi a nossa propiciação e nos livrou, perdoando os nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nenhuma doença neste mundo não pode se comparar com o pecado. Não pode. Nenhuma doença neste mundo não se pode comparar com o pecado. Por quê? Como que nós podemos entender isso? As piores doenças que existem no mundo, ela pode nos atingir, pode tirar até a nossa própria vida, mas nada mais além disso. Glória a Deus. Nada mais além disso. Mas o pecado é a pior doença. O pecado é a pior doença que pode levar o ser humano ao inferno. Nenhuma doença não tem o poder de nos levar para o inferno. Todos nós estamos sujeitos. Mas o pecado, ele pode levar a pessoa à perdição eterna. Mas o mais importante é que o Senhor Jesus
E por nós estar aqui por causa do pecado, nós estamos aqui para nós sermos purificados dos nossos pecados. Nós estamos aqui para nós sermos purificados dos nossos pecados. Glória a Deus. Vamos ponhar nossa mente Glória a Deus. para funcionar esta noite. Até mesmo o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, por quê? Até mesmo o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo por causa do pecado. Até Jesus, Ele veio ao mundo por causa do pecado. Por quê? Se o pecado não tivesse entrado no mundo, lá no Éden, se o pecado não tivesse entrado no mundo, Jesus não precisaria ter vindo aqui. Mas Jesus, Ele veio aqui por causa dos pecados. Por causa do pecado. Ele veio aqui para aniquilar de nós o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele veio aqui para bater de frente com o pecado. Jesus, Ele veio aqui por causa do pecado. E Ele veio aqui para bater de frente com o pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado no mundo, jamais Jesus teria vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, Ele veio para nos libertar do pecado. Vocês não entenderam, mas eu posso explicar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês não entenderam, mas eu posso explicar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Aí Jesus veio por causa do pecado. Porque o pecado entrou no mundo. Por essa razão, Jesus, Ele veio ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado. Jesus veio ao mundo por causa do pecado que entrou no mundo. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, Jesus não precisaria ter vindo. Não precisaria ter vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele veio ao mundo para nos libertar do pecado. Oh, Deus. Para nos libertar do pecado. E para nos levar para o céu. Para nós ir para o céu, nós temos que estar libertos. Glória a Deus. Libertado do pecado. Glória a Deus. Jesus, Ele veio ao mundo por causa do pecado. E Jesus bateu de frente com o pecado. Para nos libertar. Oh, Deus. Para nos preparar, para nós estarmos prontos para entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Louvado seja o nome do Senhor. No céu não entra pecado. Glória a A Deus. Bíblia diz: e se alguém disser que não tem pecado, Sim, meu Deus. já está pecando. É, Pai amado. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, essa pessoa já está pecando. Glória a Deus. É verdade, Pai. Já está pecando. Mas nós não podemos se preocupar com isso. Nós não podemos nos preocupar com isso. Porque o Senhor Jesus, Ele recebeu lá na cruz do Calvário o pecado de nós todos. O pecado de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não precisamos nos preocupar.
ser humano também pecou aqui embaixo. Os anjos que pecaram lá em cima, Deus não deu para eles uma segunda chance, mas para nós Deus deu. Por quê? Jesus, ele foi a nossa propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E como que nós podemos entender isso? Isso é muito importante e é bom nós aprender isso. Glória a Deus. Propiciação dos nossos pecados. Jesus foi para a cruz para nos salvar, Meu Deus. não para salvar os anjos. Agora me veio na mente, Jesus Cristo, ele foi morto lá em cima, não foi? Jesus não foi morto lá no céu? Foi. A Bíblia diz bem claro: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto lá em cima, mas não para salvar os anjos. E ele foi morto aqui embaixo, mas para nos salvar. Glória seja dada ao nome do Senhor. É, Deus amado. Jesus foi morto lá em cima, Glória a Deus. e ele foi morto aqui embaixo. É, Pai amado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. A propiciação de Jesus salvou somente nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E como que nós podemos entender, ou como que nós podemos explicar isso? O pecado dos anjos nasceram dentro deles. Não é isso? O pecado dos anjos nasceu dentro deles. E ele pensou: eu vou subir nas alturas. Eu vou subir Meu Deus. no trono e eu serei semelhante a Deus. Então o pecado dos anjos nasceu dentro dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. O pecado dos anjos nasceu dentro dele. E o nosso pecado nasceu dentro de nós? Não. O nosso pecado veio de fora para dentro de nós. Coisa que nós não tínhamos nada a ver com aquilo, mas veio de fora para dentro. Veio de fora para dentro. Enquanto que o pecado dos anjos nasceu dentro deles próprios. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus amado. E esse pecado que nasceu dentro dos anjos, esse pecado veio de fora e penetrou dentro do primeiro casal lá no Jardim do Éden. Veio de fora para dentro dele. Enquanto que o pecado dos anjos nasceu dentro dele. O nosso não nasceu dentro de nós, veio de fora para dentro. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas logo veio a propiciação de Jesus na cruz para nos salvar. Glória a Deus. Veio a propiciação de Jesus na cruz para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer algo aqui.
Jesus veio ao mundo por causa do pecado. E o pecado gerou a morte espiritual. E há uma fortaleza na morte espiritual. Há uma fortaleza na morte espiritual. E esta fortaleza se chama pecado. Esta fortaleza que existe na morte espiritual se chama pecado e se chama aguilhão. Pecado e aguilhão. E o aguilhão da morte se chama pecado. Mas a propiciação de Jesus Cristo ali na cruz venceu o pecado e venceu o aguilhão da morte também, que é o mesmo pecado. Glória a Deus. Pecado e aguilhão Oh Deus amado. é uma força que existe na morte espiritual. Mas Jesus venceu. Jesus obteve vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus venceu o pecado e Jesus venceu o aguilhão da morte também, que é o mesmo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus venceu. E Jesus vencendo, ele disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus procurou o pecado em volta de si e não encontrou. Jesus procurou o aguilhão da morte em volta de si e não encontrou também. Agora Jesus, ele disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Porque Jesus venceu o pecado, e por Jesus ter vencido o pecado e o aguilhão da morte é que nós estamos aqui. Porque Jesus venceu o pecado e Jesus venceu o aguilhão da morte para que nós pudéssemos estar ou ficarmos livres. Glória a Deus. Livre do pecado e livre do aguilhão da morte também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No céu não entra pecado. Glória a Deus. E todos nós somos pecadores. E se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas o Senhor Jesus, ele venceu por nós o pecado, ele venceu o aguilhão da morte e nós estamos livres. Nós ficamos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E por esta razão de Deus ele ser perfeito, Deus não deixou o pecado sem punição. Deus amado, aleluia. Deus não deixou o pecado sem punição. O pecado veio de fora para dentro de nós, mas Jesus, ele venceu. Jesus, ele foi a nossa propiciação pelos nossos pecados. Jesus, ele foi a nossa propiciação pelos nossos pecados e ele venceu o pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu o pecado e ele venceu o aguilhão da morte. Glória a Deus. Pecado e aguilhão. Pecado e aguilhão. Jesus venceu e Jesus disse: aleluia, ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Porque em Jesus não existia pecado e não existia o aguilhão da morte também.
aguilhão é a força do pecado espiritual, que se chama aguilhão. E Jesus combateu, Jesus bateu de frente com o pecado, Jesus bateu de frente com o aguilhão, e Jesus venceu, e Jesus vencendo, ele disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está? Aonde está? Aonde está? Louvado seja o nome do Senhor. Em nós não está, porque a propiciação de Jesus já nos libertou, já nos salvou, já nos garantiu. Aquele sangue que foi derramado e vertido ali na cruz do Calvário, por mim, por você e por nós todos. Nós temos lido nesta noite que a propiciação de Jesus foi para nós, para perdoar o nosso pecado e o pecado do mundo inteiro, desde que, aleluia, desde que entregue a sua vida àquele que venceu o pecado e àquele que venceu o aguilhão da morte também. A propiciação de Jesus não foi em vão, mas foi para nos salvar, foi para nos redimir, foi para nos transformar. Glória a Deus. De servo para filho. Às vezes nós erramos muito. Às vezes nós dizemos assim: eu sou servo de Deus. A palavra servo no original, Glória a Deus. Glória a Deus. o que é a palavra servo no original? Glória a Jesus. Aquele que serve. Oi? A palavra servo não é coisa boa. A palavra servo no original significa escravo. Significa escravo. A palavra servo significa escravo. E nós não somos mais escravos, nós somos filhos. A Bíblia diz bem claro: filhinho, agora vós sois filho amado de Deus. Nós não somos mais servos, porque a palavra servo no seu original significa escravo. Escravo nós éramos antes, mas hoje nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós somos filhos. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. As horas até passou.